destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa em seus bens e possessões. Interessante, né? Muito importante isso aqui. Então, veja, essa comunhão, né, esse cuidado, como nós vimos aqui, de viver de forma agradável a Deus, ela agora começa, o autor mostrou isso de forma ampla, a confissão, os irmãos colocaram, destacando a minha comunhão com Deus, claro, e a comunhão com a coletividade. Mas eles puxam agora mais um pouco para a realidade mais estreita do âmbito familiar. Veja que ele diz assim, embora essa comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar. Irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos que parece óbvia, né? Mas a gente esquece disso. Deixa eu ver aqui tinha visto aqui uma frase, eu disse, vou usar ela hoje. Olha só, John Bunyan diz assim, né? Se eu fosse julgar um homem, eu não julgaria por sua profissão pública, mas pelos seus comportamentos domésticos. O que um homem é em casa, isso ele é de fato. Certo? Isso, e os irmãos veem que, de outra forma, isso eu aprendi, claro, a gente aprende a Escritura, dos santos. A primeira demonstração, quando você sai da sua realidade como crente, da sua verdadeira espiritualidade, é o seu cônjuge e os seus filhos. Pode observar, quando nós tratamos aqui das boas obras, nós vimos o equívoco das pessoas considerarem a igreja como sendo o critério primário para a avaliação da fé de alguém. Não é. Na igreja, as pessoas podem fingir. Dentro de casa, elas não conseguem. Dentro de casa, elas não conseguem. Por quê? Porque a igreja, nós chamamos aqui desde 9, né? Começamos. Vamos até 11, hoje tem assembleia, 11h30, 11h40, enfim. Você consegue manter aquilo ali. Você até consegue. Pessoas maravilhosas, pessoas gentis, né? E as pessoas contam muitas histórias disso aí, né? A pessoa conta a história que diz que eu ouvi isso aí há muito tempo, né? Diz que o pai estava na igreja e aí o menino chegou, puxando o terno ali do pai, aí ele ficou dizendo, ô pai, disse, o que foi meu filho? O que foi meu querido filho, né? Ó amado dos meus lombos, né? Ô pai, é tão bom estar na igreja, eu quero morar na igreja. Aí o pessoal, coisa linda, um menino desse, já crente e tudo. Você quer morar na igreja? Por que, meu filho, quer morar na igreja? Porque é tão bom, papai é tão bonzinho aqui. Né? Papai aqui é outra pessoa, né? Casa destarreda, né? Então, essa incoerência, ela ainda é muito marcante. Então, eu lembro também de outra feita, que um pastor falou isso há muito tempo, isso aí. Eu ouvi de outro irmão que tinha dito assim, você quer conhecer um homem, pergunte à esposa dele quem ele é. Claro que a irmã não vai entregar logo, né? Também tem um período de adaptação, tem um período de transformação, mas você sabe quem é o seu cônjuge. Não tem como. Não tem como. Né? Então, sua esposa e seus filhos lhe conhecem. Isso é muito importante, que a comunhão dos santos ela seja vivenciada no âmbito familiar primariamente. Isso é um fato, até quando Paulo vai falar da questão do bispo, né? 1 Timóteo 3 ele vai dizer. Isso aí é algo que a gente ignora também. Muitos hoje consideram as maiores celebridades hoje, né? Gospel, os pregadores, pela produção de livros, pela produção, enfim, de conteúdo digital hoje, mas Paulo vai dizer, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, se destaca a vida dele com Deus. Na sequência ele diz o quê? Marido de uma só mulher, que traga os seus filhos, governe sua casa, traga em submissão, em disciplina. Lá embaixo é que ele vai dizer, apto para ensinar. A aptidão para o ensino vem lá embaixo. Porque, interessante uma coisa que eu tenho conversado, a gente tem um grupo que a gente se reúne em conversas pastorais, alguns pastores, alguns irmãos que expressam o desejo pelo ministério, a gente vai trabalhando, observando e orando por isso, né?
eu falei isso, nós conversamos até no retiro, né? Teve uns momentos lá sentados, muito bons ali, fizemos ali um falando entre nós, né? Foi bom, mas as coisas hoje estão invertidas. Hoje, a pessoa se entende pastor e vai fazer seminário. Aí ela faz o seminário e acha que porque ela tem aptidão teológica, ela termina o seminário e está pronta para o pastoreio. Totalmente equivocado isso. Totalmente equivocado. A aptidão para o seminário vem da obscuridade da rotina santa familiar, sem holofote nenhum. Deus pinça a pessoa. Lá na casa dele. Entendeu? Deus traz a pessoa. Deus coloca aquela pessoa como necessária à igreja. Essa realidade hoje, de seminários abertos para todo mundo fazer teologia, está causando um dano à igreja. Por quê? Como eu falei aqui, é como se você estivesse colocando armas nas mãos de crianças. Meninos teológicos que usam a Bíblia para se tornar as feras teológicas hoje da internet. Passando-se por sábios, quando a sabedoria vem de quê? Eu falo isso aí, muitas vezes dando aula. A formação de um pastor é dentro de um paranjana lotado, é com um menino de noite vomitando, passando mal, é com outro puxando aqui na barra da sala da mãe, é que acabou o leitinho, já que não tem leitinho, compra um Itambé, escondidinho. Né? Não, no ninho não está um Itambézinho mesmo, bichinho. É na luta, é na dificuldade, sabe? É uma pedra nos rins, é bom, pedra nos rins é bom. Acaba, né? Então, isso, por que eu estou falando isso aqui? Porque isso está envolto exatamente no que é a vida cristã. A vida cristã é viver o comum na obscuridade. Quando Deus chama Davi, Deus chama ele de detrás das malhadas. Quando Moisés pensou que estava pronto com o conhecimento egípcio, Deus disse, não. Lembra? Embora Estevão disse que ele tenha sido educado em toda a cultura e ciência dos egípcios. Aos 40 anos ele entendeu que já era o libertador. Moisés já sabia disso. Aí ele foi querer libertar o povo, aí matou um egípcio e ainda escondeu o corpo. Né? A ocultação de cadáver, né? Aí Deus disse não. Levou ele 40 anos para o deserto, levando o sol na muleira, criando menino com a esposa. Passou mais 40 anos, Deus disse, agora você está pronto. Todo o conhecimento que você tinha ali era técnico. Agora você é um homem. Você é um homem para conduzir o meu povo. Então, essa realidade que a gente está vendo hoje, ela inverteu toda a realidade bíblica, com a suposta ideia de estar dando conhecimento para as pessoas. Conhecimento que deve vir para a igreja, estou batendo nessa tecla, é maturado no púlpito da igreja, nos homens e mulheres que vivem na igreja, de carne e osso, com sabedoria, aprendendo com sofrimento e transmitindo com graça, não com técnica. Sabedoria na Escritura é saber viver, não é saber entender. Porque quem pensa que sabe, diz Paulo, e não sabe coisa alguma. Então a regra do saber na Bíblia é o amor. Amar a Deus. Quando eu amo a Deus, quando eu amo os meus, aí eu estou pronto para servir aos meus na igreja. Por isso que você vai observar, isso é muito belo na confissão. Essa comunhão deve ser exercida especialmente no âmbito familiar. No âmbito familiar. Isso é a regra para todos os crentes, e isso para o bispo, quando Paulo vai dizer para Timóteo, sê tu o padrão dos fiéis. Não é porque Timóteo é perfeito. Não. É exatamente nisso, os princípios. Os princípios da vida cristã. Então essa comunhão deve ser vivida no nosso lar. É por isso que eu bato nessa tecla, né, para os irmãos, né? A gente louva a Deus, a gente agradece a Deus por todos os santos que servem na igreja de forma voluntária, com carinho, com amor. Mas nunca vivencia a incoerência de ser útil na igreja e inútil em casa. Não faça isso. Nunca faça isso. Isso atrai o desagrado de Deus. Isso atrai a ira de Deus. Né? Ou seja, por isso que ele vai destacar a importância disso aqui, a confissão, e que é determinante. É bom, né? Porque a gente estava falando de comunhão na igreja,
E agora a confissão, ela traz o zoom para a sua realidade. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu cônjuge? Né? Como é que está a sua esposa? Como é que está seu marido? Como é que estão seus filhos? Como é que está o relacionamento com seus pais? Isso não pode ser ferida, a comunhão não pode ser ferida. Certo? Não pode ser rompida. E aí ele fala, no caso das igrejas. Deixa eu caminhar aqui com a referência, em primeiro lugar. Aí a gente considera ela mais extensivamente. Olha 1 Timóteo 5, verso 8, considerando essa realidade no âmbito familiar e das igrejas. Paulo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Pesado, não? Isso é pesado, Paulo está dizendo. Então, eu já vi maridos, né? Fala isso aqui, como homem eu posso falar, mas eu já vi maridos que cuidavam só de si, não cuidavam da esposa, não cuidavam dos filhos. Tudo de bom era só para ele na casa. Ele não cuidava da família. Geralmente você vai observar o que acontece, né? Eu digo que geralmente, estou dizendo que, graças a Deus, não tem uma regra geral, Deus guarda a nossa igreja, nosso povo. Mas quando o homem deslancha, né, às vezes a esposa se dedica para cuidar dos filhos, para dar todo aquele apoio, aí naturalmente o homem vai crescendo. Só que ele esquece que esse crescimento não é dele, é deles. Aí ele deixa a esposa para trás, né? Aí ele começa a se achar mais inteligente, mais forte, né? Geralmente, né? Começa aí. Aí, a malhadinha, né, e tudo, acha mais bonito. Aí a esposa em casa lutando no dia a dia, ele chega em casa, não cuida, não se cuida. Aí começam as separações. Estão entendendo, irmãos? Ou seja, isso é descuidar da esposa. Às vezes acontece o contrário também. Tem mulher que cresce profissionalmente, acontece isso também. Vejo mulheres que têm um brilhantismo maior na carreira, o marido continua com uma renda inferior, e ela começa a entender que ele não corresponde às expectativas dela. Ela realmente precisa de alguém que caminhe com ela, entenda melhor ela. Isso também acontece muito, está acontecendo demais nos nossos dias aí. Então isso mostra que quando nós não cuidamos dos nossos, a gente pensa que na questão alimentar, tudo bem, mas em tudo. A enfermidade da minha esposa é a minha enfermidade, a enfermidade dos meus filhos é a minha enfermidade, as necessidades dos meus filhos, do meu marido é a minha necessidade. Eu sempre estou atento, procurando. Não cuidar dos seus. A gente pensa que a espiritualidade, ela está atrelada apenas à questão, eu li minha Bíblia e orei, mas eu não me preocupei se a minha esposa está precisando de um medicamento, eu não me preocupei se os meus filhos estão precisando de um medicamento. Isso mostra a ausência de verdadeira espiritualidade. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deu a sua vida por ela. Então, é isso, é estar atento. Eu gosto de Pedro, quando ele fala na sua primeira epístola, né? Que ele diz assim, maridos, né? Vivei a vida, o quê? Comum do lar. Porque são aqueles extremos, né? A casa é para a mulher. O homem não quer saber de nada. Não, o homem tem que saber. Eu me lembro um dia que eu peguei um camarada, né? Que não está mais aqui, há muito tempo. Ele disse assim, não, eu sou pastor. Você é pastor? Eu disse assim, vem aqui comigo. Peguei ele, levei ele no supermercado. Faça as compras de casa. Eu disse para ele. Aí ele, vixe, mano. Aí viu lá uns 4, 5 tipos de feijão, né? Qual é que eu levo, pastor? Você tem que saber. Você quer que você vai comer? Tem de corno, tem mulatinho, tem feijão, tem fradinho, aí tem. Depende, você quer fazer o quê? Eu levei diante da carne para conhecer carne. Olha, essa aqui com essa tirazinha aqui é patinho, aqui é colchão duro. Colchão duro pode ser também chamado chão de fora. Se for colchão mole, é chão de dentro. Aí você é mesmo, pastor? Isso aqui é que vai fazer de você um homem. Interessante, né? Viver a vida comum do lar. Não quer saber dessas coisas? Não, você quer, não, você tem que. Isso é comunhão. Estarem juntos. A esposa com o marido com a esposa e a família. Certo? À frente, vamos ver, olha outro texto, né? Aliás, são 2 versículos, apareceu o primeiro lá em cima, esse aqui. Olha que beleza isso, né? Efésios 6, do contexto da espiritualidade também. Efésios 5, 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito.
E na sequência ele fala, marido e esposa, ele diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, todos nós crescemos e aprendemos. Né? Eu tive momentos que eu fui muito duro com meus filhos. Aquela questão do primeiro filho, aquela questão de pressão do ministério. A gente pensa que está criando recrutas da fé, né? Em casa, né? Então, às vezes eu fazia do culto doméstico um terror. Né? Uma leitura, de pé, abra a Bíblia. Era o general da espiritualidade. Então, mas nós temos que ter cuidado com isso, porque nossos filhos têm que crescer, conhecer alguém, seja o filho ou a filha, conhecer, enfim. Nossa, né? Falando no meu caso, conhecer minha nora, conhecer meu genro. Mas eles têm que sair com alegria de casa, querendo ficar. Não porque aquele negócio, eu quero me casar porque eu não suporto esse homem mais. Eu quero me casar porque eu não suporto essa mulher. A mulher fala demais, minha mãe é horrível. Meu Deus, não tem quem aguente uma mulher rixosa dessa. Ou não tem quem aguente, ou seja, os pais dentro de casa, né? É uma falta de se matar. Isso provoca nos filhos exatamente isso. Isso é um testemunho mais negativo, né? Vamos dizer assim, contra o Evangelho. Então, ore a Deus para que você consiga equilibrar a autoridade com amor, que é assim que Deus é conosco. E a gente possa sentar à mesa com os nossos filhos, conversar, brincar, eles participarem para a gente dos relacionamentos, que vai chegar essa fase da sua vida, né? Eu estou na minha fase que eu tenho filhos adultos, né? Então, conversar, mas é muito bom de conversar, brincar e tudo. Quer dizer que não tenha pecado, que a gente não tenha erro, todos nós temos. Mas nunca é tarde para um novo começo. Se a sua casa está amargurada por conta das suas atitudes, sente, peça perdão aos seus filhos, peça perdão à sua esposa, mude, peça a Deus graça para mudar. Viva a comunhão no seu lar, porque aí está a autêntica espiritualidade. E no âmbito da igreja, veja, Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27, né? Vós sois corpo de Cristo e individualmente, interessante, né? Membros desse corpo. Eu gosto da coletividade e da peculiaridade mantida pela Escritura. Todos nós, né, embora sejamos um em Cristo, nós somos todos diferentes. A individualidade é mantida aqui não para o cisma, não para se separar, mas para destacar a riqueza e a peculiaridade que cada um traz. Eu lembro de Apocalipse, quando fala que as nações trarão a Jerusalém a sua glória. O que é que tem de glória na nação para uma terra que está cheia da glória? Mas eu creio, exatamente quando fala das nações, a peculiaridade cultural, aquilo que enriquece cada povo, aquilo que destaca a singularidade de cada povo, que enriquecerá, né, no contexto da glória de Deus sobre todos os povos, nações, tribos e línguas, como está profetizado e está ali em Apocalipse, né? Nações, povos, línguas, enfim. Isso também no que concerne a igreja. A beleza dessa individualidade, né? Na sequência, ele vai nos dizer, e ainda assim, então veja, o âmbito da família, o âmbito da igreja, aí ele diz, ainda assim, conforme Deus oferecer oportunidade, certo? Conforme Deus oferecer oportunidade. Deve ser estendida a toda a família da fé, mesmo a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Isso mostra que a família da fé, ela está mais além, claro, no seu sentido de corpo de Cristo, além do que o âmbito local. Isso é importante para nós entendermos que nós mantemos comunhão mesmo com aqueles que nunca vimos. Por quê? Porque estamos unidos em Jesus Cristo. Então, a família da fé, ela pode se estender, por exemplo, pensar aqui na igreja da vila, embora a gente não conviva, a família da fé. A gente pode estender, oferecer, né, ajuda, apoio mútuo, recíproco. Isso pode ir mais além, como nós vamos hoje mostrar para os irmãos, do missionário que eu falei para os irmãos, trouxe algumas informações hoje na Assembleia. Como também, enfim, povos, pessoas que a gente nunca vai ver. Né? Ajudar em missões, enfim, ou alguma coisa orientada pela igreja, ser uma ajuda enviada, como nós vamos ver aqui o texto bíblico ensinar a gente. Né? Em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus.
Olha as referências aqui, para nós considerarmos. A primeira, veja Atos 11, versos 29 e 30, diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Aqui são os discípulos em Antioquia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Lembra que a gente falou da questão da importância da igreja intermediar a ajuda? Eles juntam a oferta. Paulo até 1 Coríntios ali, acho que é... Agora esqueci a referência, se é 16? Deixa eu só conferir aqui. Paulo até fala da seguinte forma, quando ele orienta quanto à coleta, né? Isso, quanto à coleta aos santos, que se colocasse no primeiro dia da semana a parte, que fosse juntando todo domingo, para que quando ele chegasse não fosse feitas coletas de uma vez, mas juntasse tudo para ser enviado, que ele iria levar aquilo ali. Então aqui nós vemos que a igreja reúne, entrega a Barnabé e Saulo, aliás, enviando aos presbíteros da Judéia por meio de Barnabé e Saulo. Eles não enviam ajuda direta, vamos mandar para a família tal, não. Eles sabem que a igreja, na sua supervisão, observará as pessoas que estão precisando receber aquele apoio. Então eles juntam, entregam nas mãos de Barnabé e Saulo, e eles levam para a Judéia. E entregam aos presbíteros na Judéia. Muito interessante isso. Mas o fato é que, na ênfase do contexto da confissão, é que os irmãos de Antioquia estavam ajudando os irmãos da Judéia. Mesmo que não convivessem com eles, reconhecendo-os como irmãos, e entendendo que como parte do povo de Cristo deveriam ajudar, conforme as suas necessidades, a oportunidade concedida por Deus. E a oportunidade veio mediante o quê? Uma fome que sobreveio. Interessante, né? A oportunidade vem com a calamidade, né? O profeta Ágabo anuncia, né? E eles então ajudam isso aí. Paulo também vai dizer em Gálatas 6, versículo 10, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Isso aqui é muito importante. Mas Paulo diz, principalmente aos da família da fé. Principalmente. A questão é que nós podemos ajudar pessoas fora da igreja? Podemos. Mas quando tivermos sanado, ou pelo menos estarmos sanando os problemas, ou seja, as questões de dentro da igreja. Isso aqui ajuda você a manter o equilíbrio de também não ser levado por essas visões, né, que tem gerado um evangelho social. As igrejas estarem ocupadas em serem um impacto no bairro. Já viram aquelas igrejas, vamos impactar o bairro, né? Eu tenho reservas quanto a isso. Não estou dizendo que é errado ou pecado. Eu tenho reservas com algumas questões. A pessoa diz assim, vamos fazer um mutirão na igreja. Vamos. O que é? É corte de cabelo, né? É o que mais? Aferir pressão. O que mais? Exame psicológico também. Como é que é? Documentos, né? Os dentes, né? Cesta básica, tal, aquilo outro. Assim, sabe? Às vezes eu acho isso pegadinha. A minha visão, pegadinha. É igual quando o pessoal faz cruzada. Eu me lembro de fazer umas cruzadas. Até hoje eu já vi isso. Eu me lembro que eu estava... Já vi, eu não sei se aqui no bairro, aqui no Montes, onde eu moro aqui. Mas o carro passando. Hoje à noite, tal, na praça tal, pregação com fulano de tal, você é nosso convidado. Teremos o sorteio de 50 cestas básicas. Pegadinho, né? Aí o que acontece? Vem até aqui o carro retirar a sua senha. Aí a pessoa vai no carro, à noite ela vai estar lá. O sorteio só vai... Aí eles ficam dizendo, tem um louvor e tudo. Dentro distante teremos o nosso sorteio. Dentro distante. Vamos ouvir agora a pregação. A pessoa prega e tudo. Aí o apelo. Após um apelo, nós faremos o sorteio das cestas básicas. Nessa hora o camarada aceita Jesus, aceita Maomé, aceita Buda, ele aceita tudo. Quem você chamar para ele aceitar, ele aceita. Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. Opa, os da igreja ficavam fazendo essas ações sociais, né? Sim. Então, no final do dia, tinha cultos, né? Então, isso, às vezes, fazia 2 dias, né? A gente ficava acampado, assim, no colégio da prefeitura,
E o que eu notava ali é que as pessoas participavam daquelas ações todas Sim, ali, de sim. benefício, corte de cabelo, essas coisas, né? E não ia para o culto. À noite, quem estava mais lá era o pessoal da própria igreja Sim. e os que estavam visitando ali, que foram nos ônibus fazer o trabalho, né? Aham. Então, assim, eles não participavam do culto em si, que era o chamariz, assim, né? Para É um chamar chamariz, né? Exatamente. para as pessoas ir participar e ouvir a Isso, palavra, né? isso. Então, irmão já que você falou, eu tenho reservas, sabe? Eu não estou dizendo assim, pastor, mas fazer o bem, não. Olha, eu tenho reservas quanto a isso. Por quê? Porque é exatamente isso aí. As pessoas, elas têm que ser confrontadas com a verdade. Veja o Evangelho. Jesus não multiplicou o pão para depois pregar. Primeiro ele o quê? Pregou. Ele se compadeceu da multidão. E quando a multidão entendeu erroneamente a intenção dele, querendo fazer dele exatamente isso, um salvador da pátria, num aspecto apenas social, ele saiu. E quando as multidões vieram atrás dele, ele disse, vocês estão me procurando, não é porque ouviram palavras, viram sinais, não. Vocês estão me procurando por causa do pão que perece. Trabalhar pela comida, Jesus fala, que é para a vida eterna e tudo. Ou seja, o Senhor nunca quis que a missão do Evangelho fosse confundida dessa forma. Então é muito mais saudável pregar o Evangelho, convidar a pessoa a ouvir a palavra. E se no desdobramento da vida a gente vê a necessidade de apoio, de aporte, a igreja, com prazer, tem que fazer isso. Né? Mas não dessa forma estratégica. Né? Eu também acho isso uma coisa, você vai para o interior, você leva um ônibus, aí eu vejo o pessoal, é com zabumba, é com sanfona, para numa praça, aí bota os bonecos lango-lango, né? Jesus ama você, né? Aquela coisa. Deus, eu não imagino os apóstolos falando de céu, inferno, Cristo, sangue, com um bonequinho brincando. Né? Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O Evangelho tem que constranger as entranhas. O Evangelho tem que levar a pessoa assim, meu Deus, eu estou precisando disso. Ouvir a palavra. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu fui convertido nisso aí. Para você ver como Deus é bom. Né? Apesar disso, você ouviu uma palavra ali. Tem gente que é salvo dentro da Universal. Não precisa levantar a mão, não. Viu? Né? A pessoa vê lá, né? Jesus Cristo, assim, eu tinha um professor que ele falou isso, né? Que disse que o nome de igreja mais bíblico que ele já encontrou foi o da Universal. Ele dizia assim, que a igreja, é o termo, né, bíblico, universal, realmente, né, a igreja ela não está limitada, circunscrita, embora ela tenha sua manifestação local. Do reino, de fato, é Deus que reina. De Deus, pronto aí. Ainda bota embaixo, Jesus Cristo é o Senhor. O que a gente quer mais? Então, mas isso, né, não é sinônimo de que a chancela divina está sobre o lugar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Não colocar isso como carro-chefe da igreja, ou entender que a igreja está tendo pouca relevância. E tem muitos pastores que estão seguindo esse caminho, muitas igrejas seguindo esse caminho, e comprometem, né, a questão realmente do culto, da devoção. Né? Isso realmente é algo complicado. Vamos à frente. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói, nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa em seus bens e possessões. Isso é muito belo também a confissão destacar aqui, porque a Escritura, embora trate da comunhão, ela não aprova o comunismo. Não confunda isso, a Bíblia não faz isso. A gente vai pegar o texto que diz assim, eles tinham tudo em comum, eu acho que ele é comunismo. Não. Porque eles se conheciam, se amavam, compartilhavam em oração, entendiam, sabiam das dores uns dos outros. Mas quando, por exemplo, eu vejo a Escritura resguardando isso, a gente vai já observar, quando o texto sagrado diz assim, ó, e partiu um pão, o que está escrito? De casa em casa. Cada um tem a sua casa. Pode ser alugada, ser emprestada, ser própria, mas cada um na sua casa. De casa em casa. Todo lugar que tira você da sua casa, da convivência dos seus, para montar outra realidade, não é igreja, é seita. Você não pode sair. A igreja nunca pode tirar os seus da convivência dos seus. A igreja, as pessoas têm que continuar nas suas casas, com as suas famílias, com as suas vidas, dando testemunho do Evangelho, com os seus bens e com as suas propriedades privadas.
é importante. Porque tem pessoa que também, às vezes, como eu falei aqui na aula passada, que entende que alguém que é mais abastado na igreja tem que dar a ela parte daquilo que ela tem como pessoa mais abastada. Rapaz, esse irmão tem uma Hilux, rapaz. Poderia me dar pelo menos um Argozinho. O quê? Eu já fui membro de uma igreja que o camarada chegou para mim e disse: está indignado com a igreja. Eu disse: o que foi? Não foi que houve? Ele disse: não, porque eu estou aí com minha ex-esposa aí me colocou na justiça com pensão alimentícia e aí a igreja poderia pagar, rapaz, para mim. Eu disse: ai, vai, o filho não é teu, não. Ficou com raiva. E disse que a ex-esposa estava já acionando ele, né? E pensão alimentícia, cadê é certa, né? Aí ele disse que a igreja tinha que pagar. Aí às vezes até alguém disse: pastor, vamos pagar. Porque, contexto e contexto, né? Como a gente conhecia o camarada, sabia da realidade, ele queria que a igreja pagasse a pensão alimentícia, né? E às vezes você começa a projetar tristeza sobre um ou sobre o outro, porque não lhe dá parte do que tem. A Escritura não diz isso. A Escritura não diz isso. Interessante? Abre aí comigo em 2 Coríntios. Que Paulo diz assim, né? Paulo diz aqui, 2 Coríntios 8, a partir do versículo 12, é muito belo isso aqui que Paulo faz na aplicação do contexto do maná, né? Ele diz assim, 2 Coríntios 8, 12, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Aí quando você diz, igualdade, então todo mundo tem que ficar igual. Não é isso que está dizendo, olha só. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que Paulo está dizendo aqui, aí ele vai citar o texto, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, mas ele colheu muito. E o que pouco não teve falta. Então Deus coloca na igreja a realidade de alguns terem abundância e outros terem menos. E Deus coloca isso soberanamente para ajudar o que tem muito a exercer a misericórdia e refletir o caráter de Cristo. E o que tem menos também ter o contentamento, né? E não querer de fato aquilo que pertence a outro. Ou seja, o dom de Cristo equilibra. É para que haja sustento, no sentido de igualdade aqui, é o suprir igualmente a todos. Mas não quer dizer que se um irmão está se suprindo com o caviar, eu não possa me suprir com calabresa. É bom, com cebola. Ceboladazinha é bom, né? A pessoa diz: não, mas é muito triste, que eu não posso. Não, Deus distribui a riqueza como Ele quer. Ser rico, certo? Ser rico, entenda, irmãos, é dom de Deus. É vocação, não é ambição. A ambição desvirtua o fiel, que não tem um chamado para ser rico, embora ele até cresça financeiramente, desvirtua ele da busca pelo dinheiro que se torna o seu Deus. Isso está na Bíblia, pastor? Tá. 1 Timóteo. Isso. 1 Timóteo 6. O apóstolo Paulo vai dizer, né? Nosso irmão Fábio que já lembrou aqui para a gente. Olha só. Olha a beleza disso aqui, ó. A partir do versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, o apóstolo diz. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Irmãos, estão vendo aqui? Pode observar, você já viu na igreja muita gente boa, estava na igreja alegre e tudo, prosperou, se afastou da igreja. Ele se torna empresário, a cilada, se tornou laço para ele, e ele se afoga na ruína e na perdição.
Aí Paulo continua dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, tenha o seu negócio, trabalhe fielmente, produza fielmente, venda fielmente, mas nunca faça disso a sua vida. Se, consequentemente, Deus faz com que os seus campos prosperem, certo? É porque Deus quer usar você. Usar você para o reino de Deus, dar uma boa condição, e você abençoar, suprir aqueles que colheram menos. Mas, se você não conseguir ver isso, quiser, porque eu quero ser rico, esse desejo ele não procede do Espírito Santo. Riqueza é Deus quem dá soberanamente. Ou seja, você vê, né, um camarada começa vendendo caneta como camelô, né? E se torna um dos homens mais ricos, né, do país, da América Latina. E tem gente que começou vendendo caneta e continua vendendo caneta. Do mesmo jeito. De repente até caiu, está no apontador, não dá nem mais na caneta. Mas está vendendo. Né? Sim, sim. Muito bem. Exatamente. Muito bem lembrado. Deus conhece todas as contingências e a riqueza nas mãos. Né? Deus não lhe faz rico, não lhe fez rico para preservar a sua alma. Certo? Então Deus sabe o que faz. Ele dá menos ou mais, ele sabe. Olha como é interessante no contexto de Ananias e Safira, né? Quando eles vendem a propriedade. É muito curioso isso aqui, porque olha o que Pedro diz. Ele diz assim, porque eles vendem, né? Retêm uma parte do valor e dão apenas uma parte, querendo dizer com isso que estão dando tudo. Eles queriam de fato aparecer, protagonizar. Aí Pedro diz que eles estão mentindo no Espírito Santo. Aí o que é que Pedro diz? Conservando porventura não seria teu? Se tu não quisesse ter vendido esse terreno, parafraseando, essa propriedade, ela é tua. Ninguém aqui, parafraseando aqui o apóstolo, ninguém aqui tem a obrigação de vender uma propriedade e trazer o dinheiro para a igreja, não. Conservando é seu. Foi Deus quem lhe deu. E vendido não estaria em teu poder? O dinheiro? O dinheiro é seu. A propriedade foi Deus que lhe deu. Aí ele diz, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque no caso ele vendeu, né? Um exemplo aqui, ele vendeu a propriedade por 100 mil, reteve 30 mil e chegou lá. Só está aqui, vendi todo o dinheiro da venda da propriedade. Mentindo, querendo, né, glória, enfim. Safira vem até depois, né? Eu entendo que ela vem depois, porque ela estava se aprontando. Para chegar, a notícia vai espalhar. Olha como ela é boa, lá vem ela, Safira. Ele anuncia, né? Ele pensou que ia ter um glamour ali para ela. Né? Mas eram tão unidos que até na mentira estavam juntos e morreram juntos. Né? Olha só a sequência. 2 textos aqui. Primeiro, Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Interessante, né? Então, todos nós, né, não existe ninguém que não possa dar. A prova disso está lá em 2 Coríntios 8, os macedônios, que Paulo disse que da extrema pobreza deles, deram. Então, Jesus louvou a oferta da viúva pobre, porque o que o Senhor vê é o coração. As pessoas despejavam muito dinheiro ali, mas não tinham devoção. Então, trabalhe, ganhe o seu dinheiro e acuda o necessitado, como diz a Escritura. E quando aqui, eu passei para cá, eu voltei muito, né? É isso aí, pronto. E Êxodo 20, versículo 15, o 8º mandamento, não furtarás, o que pressupõe claramente a propriedade privada. Existem coisas que Deus me confiou, deu a mim e não deu a você. Isso é soberano também. É aí onde nós vamos aprender muitas verdades aqui importantes. Por exemplo, veja só, as Escrituras são claras quanto à pecaminosidade do roubo e à santidade da propriedade privada. Certo? Ninguém, irmãos, pode definir o que vai ser feito com os bens de outrem. Às vezes nós queremos fazer isso com os irmãos. Mas irmãos, nós somos irmãos. O que é que tem? Ele poderia me emprestar o carro dele. Olha, né? Sem coração, tem um sítio aí, tem uma coisa, podendo, né? Miserável. Orar por ti, miserável. Olha? Não, você não tem que definir nada dos bens de ninguém.
Tem que ter cuidado com isso. A propriedade é privada, Deus concedeu a cada um soberanamente. Se o coração da pessoa, mas pastor, porque é mesquinho. Não, você não tem, não compete a você. Se ele está sendo mesquinho, você está sendo invejoso. É isso que está acontecendo. Doutrinas importantes são tocadas pela confissão, como mordomia cristã, nesse contexto aqui. Então eu tenho que administrar, cuidar bem, saber dar, saber a quem dar. Tem tudo isso. A Bíblia ensina tudo isso para a gente, na norma do Evangelho. A importância do contentamento, né, do que Deus lhe confiou. A necessidade do trabalho, né, porque também tem pessoas que não querem trabalhar. E Paulo diz, quem não quer trabalhar também não coma. Em oposição à ociosidade e à preguiça. É a preguiça. Às vezes tem pessoa que fica declinando proposta de trabalho. Por quê? Porque não é meu perfil. Meu amigo, seu perfil é a fome. Você vai ficar sem comer. Quem não quiser trabalhar também não come. Não, mas eu acho que eu mereço uma coisa melhor. Você merece. Criar vergonha. Às vezes tem coisa que diz, meu irmão, que é isso? Que é isso, irmão? Não, mas é porque sim, eu tenho... Não, irmãos. E entender, irmãos, a vocação. Chamar de cada um. Isso não quer dizer que um trabalho mais simples não seja honrado por Deus como um trabalho mais elevado, em graduações, seja quais forem. O fato é que, né, às vezes a gente não para pensar isso. Se todo mundo for médico, se todo mundo for advogado, porque a ambição hoje da faculdade é o quê? Medicina. Todo mundo for médico, cadê o enfermeiro? Cadê o auxiliar técnico? Pois é, a limpeza, a manutenção. Né? Como a limpeza e a manutenção refletem a glória de Deus? Deus é um Deus de santidade, de pureza. Se alguém que trabalhasse na questão de limpeza entendesse que isso está refletindo o caráter de Deus, olha como isso muda a perspectiva da profissão. Não ter vergonha porque eu faço um serviço geral, não, pelo contrário. Isso mostra mais ainda a pureza, a beleza. Né? Coisa que a sociedade inverte, desvaloriza. Né? Que a medicina, a gente, louvado seja Deus por isso, mas quem aqui quer precisar da medicina? Algum momento a gente não quer, né? Todo mundo quer ficar são, né? Mas a limpeza diária, constante. Fique um dia sem tomar banho. Né? Então, às vezes a gente não percebe essas questões. Então, ociosidade, preguiça, com argumentos que estão secularizados e que não refletem, de fato, o caráter de Cristo. Né? E para concluir aqui, a comunhão não anula a privacidade e nem a particularidade de cada um, o que é característico de desequilíbrio e também como recurso sectário. As seitas é que se apropriam dos bens dos fiéis, as seitas é que deliberam sobre os bens dos fiéis, elas, né, tomam, muita seita aí, você observa, muito documentário, né? Quando você vê a pessoa tirada do convívio da família, a conta bancária, ela transfere tudo, né, para aquele líder, né, para aquela organização, e a pessoa fica alucinada vivendo aquela mentira, aquela ilusão. Então, irmãos, veja como a comunhão, né, em Cristo, na vivência dos santos, na vivência do lar, enfim, numa vida autêntica, na assistência mútua, na devoção, tudo isso é muito importante para que nós, como Igreja de Deus, compreendamos e vivamos da melhor forma para a glória do seu nome. Amém, irmãos?